Jesus, nós queremos hoje começar o nosso culto falando sobre transformação, né? O que nós devemos ter, segundo a Bíblia, né? Está sempre renovando o nosso entendimento sobre transformação, né? Eu gostaria de ler aqui no livro de Colossenses, no capítulo 3, você que está com a sua Bíblia aí do outro lado, está assistindo esse culto agora, abra a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Depois eu vou fazer um comentário, né, sobre este versículo. Pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, noutro tempo, andastes quando vivias nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestireis de novo, e vos vestirdes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que nos criou. Então a palavra de Deus vai eu não estou pregando, só fazendo a iniciação do culto, vai falar sobre uma nova vida. Jesus tem uma nova vida para aqueles que o aceitam como Senhor e como Salvador. Nós precisamos mudar a nossa ótica, mudar a nossa maneira de ver, mudar a nossa percepção, porque nós somos novas criaturas, temos que deixar as coisas velhas de lado, as coisas normais, né? Mortificai, pois, vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada. O que é a afeição desordenada? A paixão, a vil concupiscência, ou seja, a concupiscência deste mundo, de tudo que está ao nosso redor. A avareza, que é a idolatria. Então hoje nós vivemos num mundo que está cheio de concupiscências. É tão difícil a gente não se colocar como
um observador ou uma pessoa que deseja a concupiscência. O que é concupiscência? É tudo que atrai os nossos olhos, atrai a nossa carne, atrai a nossa feição para nos dedicarmos. Então, e nós devemos continuar a nos dedicar a Jesus. Então, aqui continuando, nós já tínhamos lido Colossenses 3, de 1 a 10. Eu estava comentando quando vocês chegaram. Né? Então, eu vou ler e falar sobre o versículo que eu estava dando o conhecimento, né, que eu percebi. Eu li esse versículo hoje e está lá em Colossenses 3, 5. Mortificai, pois, vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Então, eu gostaria de comentar rapidamente, na verdade eu não estou pregando, eu estou só fazendo a introdução. A fornicação, todos sabemos o que é, né? Fornicação é ter relações fora do casamento ou antes do casamento, sem ter um vínculo específico, né? Conhece um hoje, conhece o outro amanhã, e assim vai. A pessoa vive fornicando. Nós já passamos dessa fase. A impureza. A impureza é uma coisa muito engraçada, né? Porque se a gente não vigiar com ela, a gente acaba caindo, né? Eu gosto muito de citar aí, em relação à impureza, conversa de pedreiro, né? Que aparece até no YouTube alguns vídeos, né? Que o pedreiro mexe com a mulher, mexe com a outra, mexe com a outra. Isso, de certa forma, impureza. É um exemplo, né, de impureza. A pessoa olhar para outro e desejá-lo, né, de uma forma não correta, né, fora do casamento. Afeição desordenada. Esse termo me chamou a atenção. Eu não sei como é que está na sua Bíblia, pastor. Ou na sua. Colossenses 3, 4. 3, 5. 3, 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: cristão, impureza, apetite desordenado, a vil concupiscência, Apetite desordenado. A sua está no apetite desordenado. E a sua? Marquei aqui, deixa eu voltar. Os apetites comprovados. Os maus desejos e avareza. Afeição desordenada. Eu interpretei esse texto como uma paixão, que pode ser uma paixão pelo outro sexo, ou pode ser uma paixão que seja, qualquer que seja, uma paixão por um carro, uma paixão por um trabalho. Como é que está na sua aí? É o 5, né? É. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. A sua está mais coerente para mim. Paixão lasciva, né? Que é uma coisa. A lascívia é um negócio complicado, né? A lascívia é quando você deseja alguma coisa que não é sua, ou é do outro sexo, aquilo que te leva a fazer coisas impensáveis. Paixão, né? Paixão, Deus ama o amor, mas não gosta da paixão. Né? Por incrível que pareça, eu estou apaixonado, então
Vai embora. Vai embora. A paixão é cega. Paixão cega, em todo sentido. Pois é, Porque a paixão só vê o que é interessante, que a paixão só E ela é vê o que temporária, né? Também. temporária e paixão é o seguinte, você gosta, você se apaixona pelo que você gosta. O amor não, o amor você ama o que é. E a paixão você escolhe aquilo que te agrada. E esquece o resto. Esquece o resto. Então, você não, a paixão a pessoa não dá vazão a defeitos. E o amor não, o amor Exato. ele é interessante. Quem é apaixonado não vê defeito. Agora, quem ama, é a diferença da paixão e do amor é interessante, porque o amor a pessoa se dá, a paixão ela quer receber. É engraçado? É. Não, e não é só isso, ó, ela toma decisões sem Sem pensar. pensar. Né? Tanta gente que casa e separa, por quê? Casa na paixão. Porque casou apaixonado, não casou amando. Né? Então, quando chega no dia a dia, né, vê os defeitos do outro, Mas não quer. né? Porque eu me casei, que engraçado. Minha esposa que, bom, eu já falei isso para ela, que eu vi vai cair no problema. Quando a gente botou as escovas no mesmo copo, casou, botou as escovas no mesmo copo, passou a viver juntos. Aí eu, uma semana, eu disse, meu Deus do céu, quem é essa mulher? E ela deve ter falado a mesma coisa, né? Quem é essa mulher que eu casei? Eu não a conhecia. Né? Já estamos juntos há 42 anos. Significa que o amor venceu esse. Glória a Deus. Essas maneiras todas. Nós Mas estamos a- em 23. 23 anos. Mas a paixão é uma coisa que realmente cega. E não é só apaixonar pelo outro sexo, não é apaixonar. Estou apaixonado pelo trabalho. Você já viu alguém apaixonado pelo trabalho? Muitas vezes. Já vi essa questão. Eu já fui um homem apaixonado pelo meu trabalho. Né? A paixão pelo trabalho acaba afastando a família, né, de si, tudo. Então, é uma coisa que nós devemos deixar. Nós já passamos dessa fase. Havia concupiscência. O que é a concupiscência? O que você acha que o termo concupiscência significa? Tem a ver muito com desejo, né? Isso. A concupiscência dos olhos, né? Da cara. Exatamente. É isso que a pessoa concorda que concupiscência é uma espécie de desejo? Eu acredito que Eu seja acho que é algo que suscita o desejo. algo que atrai, Aí, gera é desejo. isso que atrai. Viu? Viu a coisa Ruim ali. na vida? Viu como você é isso? E que tipo de concupiscência nós temos? O Ricardo hoje falou no Salmo 73. Também. Né? Hoje ele vai pregar sobre isso. O Salmo 73, a concupiscência dos olhos, os três pecados que Eva caiu, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba dos olhos, né? Vê o desejo físico da pessoa, vê e deseja. Ela traz para a realidade o que ela quer receber. Então é isso aí, sabe? Nós temos uma concupiscência, se nós deixarmos, somos atrelados ou enredados pela concupiscência dos olhos. Eu estava brincando com o pastor Ricardo, nós viemos ontem de tomar, e nós entramos ali na rotatória de Orém. Eu falei, pastor, vamos ver quantas Mercedes tem aqui até a gente chegar em casa. Nós contamos 13, não foi? Foi 13 por 14. 13 Mercedes, não, 13 Mercedes. E se a gente deixar, isso começa a encher a nossa cabeça. Né? Porque a gente vai em todo canto e isso enche nossa mente.
Quantas pessoas acabam se enrolando no financiamento com um carro novo porque desejou aquilo? Aparência de ter uma coisa, né? Para mostrar. Para mostrar e mesmo Pra desejar, viver. né? Eu já tive carro zero. Carro zero é assim, você tira o carro. Um mês depois ele está usado para você. Você não olha mais com o carro zero. Nós também é assim, né? Tira o zero, daqui a pouco está usado. Não é zero mais. Exatamente. E a avareza. A avareza é outra coisa complicada. E só para terminar, né? Depois eu vou passar o pastor Ricardo para o Samuel. Profeta Samuel. Vou passar para vocês a parte do louvor. Então, assim, você tem aqui que eu vi, mas esqueci já de lembrar. Avareza. Hoje, quanto nós somos avarentos? O que é avareza? Pessoa que é avarenta, a gente vê muito de pessoa que é pão duro e, tipo assim, aquela pessoa que ela quer tudo, mas acha que ela quer para ela. Só para ser Só pra ser. obrigada a possuir. Muito grande, a gente tem pegada com isso. Existem graus de avareza, né? É. Existem graus de avareza. Por que a gente não ajuda mais o nosso próximo? Dois motivos. Necessidade, a falta de recursos. Ou nós, deixa aqui, melhor estar aqui comigo do que ficar com os outros. Isso é avareza? Quando a gente tem algo que a gente pode dividir, não divide, Eu acho que sim. é assim. Eu penso que sim, é um grau de avareza. É assim. Né? Porque quando a gente olha lá. A gente vê principalmente na fé, né, que são, principalmente, o cara que a gente deve ajudar a todos que a gente puder, mas principalmente a gente vê um irmão na fé passando por algum problema assim, e às vezes a gente tem. Às vezes a gente tem e não pode expor. Mas eu digo que quando a gente tem, pode, né? Com certeza. Isso aí, cada um. E aí quando você fica assim, não, mas isso vai faltar para mim no futuro. É um grau de avareza também. Nós temos que tomar cuidado com isso. Porque isso é o que a irmã falou no culto, pela manhã. É a questão do sistema do mundo. Que é tudo para si. Não quer dividir com ninguém. Né? Eu conheci, só para terminar, eu conheci um caso de um irmão que ele dava, depois ele passou a dar testemunho. Era um irmão, era do Clóvis, acho que era. Ele dizia o seguinte: eu quando estava no auge, o grupo quando estava no auge, acho que era o grupo Clóvis, não tenho certeza. E ele falou, eu saía mais cedo do culto para não dar carona para ninguém. Porque eu não queria que ninguém sujasse o meu carro. Isso é o testemunho dele, tá? Estou repetindo. Deixa aqui, sabe? Né? Aí o que Deus fez, numa chuva grande, meu carro estava estacionado na porta de casa, eu tinha uma piscina, caiu uma barreira e empurrou meu carro para dentro da piscina. O carro e a piscina ficaram cheios de lamas. Eu não recuperei mais o carro. Perdeu tudo. Ele disse, hoje eu não tenho carro. Mas se eu tiver, eu dou o carro para todo mundo. Porque ele não queria que as pessoas sujassem o carro, né? O carro entrou. Não, porque às vezes a gente pensa de uma maneira muito avarenta, muito egoísta. Triste. Né? Então eu vou passar a minha oportunidade para o pastor Ricardo e para o Samuel. Aí vocês dois entrem no acordo. Tá? Chegou a visitar, já foi dado já. Já chegou aqui. Foi dado já. Eu penso em trazer
vamos louvar o nosso Deus, né? Vamos cantar os 2 hinos aí para a gente louvar a Deus. Sempre digo que o louvor ele é muito importante porque ele prepara, né, os nossos corações para receber a palavra, né? O louvor ele quebranta, tem o poder de quebrantar o coração, de fazer aquilo que, não sei encontrar a palavra certa, mas ele dá início ali, né? Para logo em seguida, depois vir a palavra e a gente sabe que o que transforma realmente a pessoa é a palavra de Deus. O louvor prepara o Louvor coração. prepara o coração. Então vamos louvar a Deus. É que nem quem planta, né? Primeiro ara a terra, para depois jogar a semente. O louvor é como se fosse a preparação da terra para receber a palavra, a semente que é a palavra. Muito bem, colocado pelo pastor Roberto. Amém? Vamos louvar o nosso Deus em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver.
fugiu da mente agora o outro. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, o Rei exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvo. Ele exaltado, na sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Santo, 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 Israel, aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Agora o pastor dá a Vou palavra. mudar um pouco o script aqui. Vai mandar o esqueci. Queria que todos ficassem. Samuel, queria que tu ficasse bem aqui. Bem aqui assim, tá bom? Pronto. Antes de compartilhar a palavra, eu quero fazer aqui uma dinâmica. Amém. Amém? Pessoal, Que tem muito a ver com o texto bíblico de hoje. Amém? Eu acho que na nossa infância, não só na nossa infância, mas aqui em Portugal eu ainda não tive a experiência, né? Mas no Brasil até pouco tempo eu tive, né? Moro ali no Pará, né? Geralmente o quintal ali, eu falo isso porque quando eu morava no Brasil eu nunca tive a oportunidade de sair da minha cidade, entendeu? Por isso que eu não posso falar das experiências de outros lugares. Eu vou falar da experiência de onde eu morava, que quando eu saí do Pará foi para vir para Portugal. Quando a gente está no nosso quintal, lá, no quintal, né, todo cimentado, né, geralmente tem aquelas formigas de fogo, você já ouviu falar? Aquelas formigas que a ferrada dela isso, aquela lá que eu era muito alérgico, né? Eu sempre, quando era criança, que a formiga assim me ferrava, dava logo uma bolinha de pus e inflamava logo, era terrível. Amém? Mas vamos supor que eu tivesse uma formiga de fogo na minha mão, só que eu queria colocar ela, é obrigado a colocar em alguma parte do corpo da pessoa que está do seu lado. Nossa. Tá bom?
Então, eu vou ser o último, né? Porque eu vou deixar com o pastor Ivanildo conversar. Então, a formiga aqui é a formiga. Isso, eu vou lhe dar a formiga, aí o senhor vai colocar a formiga aonde quer que o senhor quer que ferre na sua esposa. Rapaz, Aqui a muda de formiga. lugar. Aí a senhora vai colocar. Vai o seguinte, irmã, muda aqui comigo. O Samuel vai Fica colocar. mais fácil para ele. Mais fácil meu pai, mais fácil meu pai. Porque depois ele não vai arrumar encrenca. Aí o Samuel. Aí, então. Vocês Então, entenderam? pelo menos alguém. Chama, eu chamo, tá? Essa formiga de fogo aí, onde é que o senhor quer que ela ferre, pastor? Nossa, Deus, isso é muito. A gente já não quer com os outros, imagina. No pé. Tim, No dedão. pegue lá a formiga lá, pastor. Pegue Pega lá. comigo. Antes que ferre? Não, já ferrou já. Pode pegar no pico. Aqui, o dedo já está até grande. Olha. Vamos ver. Eu vou colocar no Samuel num lugar mais simples, que é mais fácil de curar, porque no dedão agora eu não posso andar com sapato. Vou botar aqui no braço dele. Já foi muito. Ai, já aconteceu muitas vezes. Meu Deus, e agora? E agora? Não, Isso aí é menos problemático para você que o Ivanildo. Você deu um ponto, você deu um ponto. Vamos ver. E agora? Vou dar minhas ideias de novo. No braço. Aqui? No braço. O irmão é alérgico. Se for na mão, imagina isso. O irmão vai pôr no chinelo, sabe? Porque aí não te pica. Pronto. Bora, O irmão é alérgico, mas não fica o irmão lá. É, coloca no chão né, assim. aquele irmão já que é alérgico, ela não vai te picar, vai picar o seu chinelo. Pronto. No ombro. Pronto, agora a formiga. Matou a formiga. Matou a A formiga. formiga já deu a volta aqui, né? Mas só que agora você vai fazer o seguinte, que é uma formiga de fogo, né? É uma formiga, né, deve ter picado lá, deve ter irritado bastante, deve estar muito dolorida agora. Você vai fazer o seguinte, você vai, para amenizar a dor, né, da picada, você vai dar um beijo lá onde... Olha, complicou. Que dia que o irmão levou esse chinelo? Complica. Não complica as coisas. Complica. Amém, irmãos? Então, isso é apenas uma dinâmica e conforme a gente for compartilhando a palavra, a gente vai entender um pouco mais dessa dinâmica que a gente acabou de fazer aqui. Tá bom? Irmão, pode assumir a sua Tem posição. que desejar, né, meu irmão? A gente tem que vigiar em tudo, né? Já tá no ponto de descer. Tem que vigiar em tudo, né? Mateus, eu vou hoje estamos em num conselho que a pastora deu, hoje pela manhã. A senhora lembra, pastor, que a senhora falou de Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7 ali, tem alguns ensinamentos do Senhor Jesus que falam sobre nossa forma de viver, né? A forma do que o cristão, aqueles seguidores de Cristo devem assumir aqui, né? Diante da sociedade. Amém? Mateus, capítulo 6. Versículo 43. Tá? 6:43? Não Isso. vai. Mateus 6, 40. Não vai até 43. Vai para 34. Perdão, é 5, 43. Mateus 5, 43. Todos acharam? Então vamos lá. Olha o que diz a palavra de Deus. Ouvistes o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo,
Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sejais vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, nesse versículo, Jesus fala muito sobre o amor ao próximo, né? Sobre também, Jesus ele nos ensinou muito sobre amor, né? Sobre amar o próximo. E nós, como cristãos, nós temos que fazer de tudo para a gente obedecer esse mandamento, né? De amar o próximo. Um dia, eu não tô lembrado agora o versículo, que eu sou péssimo para memorizar versículos bíblicos, mas chegou, eu acho que foi um jovem, né, e perguntou: mestre, o que farei, né, para... Não foi o jovem, não foi o jovem rico, foi o mestre, o mestre assinante. Isso. Aí ele... agora lembrei. Disse assim: mestre, qual é o maior mandamento? O mestre lá chega: mestre, aí, qual é o principal mandamento? Jesus fala assim: o primeiro, né, é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, o próximo como a ti mesmo. Aí o mestre lá, o escriba, falou assim: disseste bem, mestre, né? Então, Jesus ele fala que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, e nós temos que colocar em prática, porque isso nem sempre é fácil, né? Porque amar quem nos ama é muito fácil. Amar quem nos faz o bem é fácil demais. É isso que Jesus deixa aqui nesses versículos, entendeu? Jesus ele compara aquelas pessoas que amam aqueles que fazem o bem como gentios, porque eles agem dessa forma. As pessoas do mundo, elas agem dessa forma, elas amam aquelas pessoas que amam elas. Elas fazem o bem para aquelas pessoas que fazem o bem a elas, né? E a gente vê isso, que o natural do ser humano é o quê? É que se alguém me fizer um grande mal, eu venho a me afastar daquela pessoa, né? Eu venho a me retrair daquela pessoa, né? E às vezes o normal do ser humano é criar um ressentimento, né? Muitas vezes de ódio, de raiva, né? Daquela pessoa. Eu lembro que eu estava uma vez dando aula de escola bíblica dominical na igreja a qual eu congregava. Acho que nesse tempo eu era diácono, né? E eu sempre dei ali, quando eu comecei na escola bíblica, era para os juniores, aí fui para os jovens, aí depois eu já fiquei na classe de adultos ali, né? Que a igreja também nunca teve muitos membros, e geralmente a classe de adultos era homem e mulher junto, e tinha a classe de novos convertidos que sempre ficou com a pastora. E uma vez eu pregando sobre o amor ao próximo, uma irmã deu um testemunho lá. Ela disse que não conseguia perdoar o ex-marido dela, porque, né, ele abandonou ela para ficar com outra mulher, e ela orava todos os dias para que Deus viesse tirar a vida daquela mulher, entendeu? Porque ela tinha um ódio assim, muito grande, que ela orava a Deus. Claro que uma oração que nunca ia se concretizar, né? Porque vai contra os princípios da Bíblia, né? Então ela orava, a gente chegou a conversar com ela, que ela tinha que liberar o perdão. Então essa é a vontade de Deus, que nós venhamos, né, amar o nosso próximo, né? Não só aquelas pessoas que nos fazem o bem, mas a gente deve fazer algo mais, né?
O Senhor sempre pede algo mais. Para que isso? Para nos diferenciar, né, das pessoas que não servem a Deus, né? Justamente ele fala aqui: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso é o que estava escrito na lei, né? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, o nosso papel como cristão, como servo de Deus, é amar as pessoas que nos querem mal, que nos fazem mal, né? E orar, né, por essas pessoas que às vezes nos perseguem. Porque, às vezes, nós como cristãos, né, eu já me peguei, eu inclusive, e outras pessoas, às vezes, assim, eu parando para analisar, a gente lendo a Bíblia, eu lendo esse versículo bíblico aqui, parando para analisar quantas vezes, né, eu já não fiquei ressentido com pessoas que me fizeram mal, né, às vezes pessoas que até eu fiz bem, pessoas que tinham um grande apreço ali, de repente veio fazer um mal para mim, eu falei assim, mas às vezes a gente acaba, né, nos deixando levar, como a pastora pregou hoje de manhã, por esse modo de vida, né, que o mundo ele impõe nos dias de hoje. Né? Que hoje a gente sabe que o amor ele quase não existe mais, entendeu? Né? E principalmente onde a gente vive num lugar, né, onde eu vivia era um local em que os vizinhos eram bem acolhedores, né? As pessoas sempre batessem lá na porta e ia lá, recebia bem, ouvia às vezes o que a gente tinha que falar na hora de fazer um evangelismo, mas aqui a gente sabe que não é dessa forma, né? As pessoas aqui não estão muito nem aí pro que a gente está passando e não querem saber, entendeu? Então a gente tem que procurar fazer, né, o bem, amar os vossos inimigos e orar pelos que vos perseguem, para que vos torneis, olha o versículo 45, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons. Olha só, e o versículo 45, Jesus fala que a gente deve fazer o bem para o nosso próximo, não só para aquelas pessoas que nós amamos, mas também para os nossos inimigos, para que a gente venha nos tornar filhos do nosso Pai, do vosso Pai Celeste. Né? É o que Jesus fala aqui. Porque o próprio Senhor, Ele faz, né, vir o sol sobre maus e bons. Ele faz nascer o sol sobre aqueles que acreditam nele e sobre aqueles que não acreditam nele. Ele faz nascer o sol sobre aqueles que dia e noite blasfemam contra ele, contra o seu nome, né, contra o nome do seu filho, e faz nascer também o sol na vida daqueles que servem, né, sobre a vida dos que servem e a vida dos que nos servem. A chuva, né, da mesma forma, né, ele faz descer a chuva sobre aqueles, né, que servem e sobre aqueles que não servem. Ou seja, Deus, Ele ama a todos. Eu sempre, quando eu costumo falar do amor de Deus, que nós sabemos que é o amor incondicional, é porque Deus ele não impõe condições para amar. A gente, às vezes, nós colocamos condições para a gente amar, né? E é por isso que Deus ele nos ama de uma maneira incondicional, né? Porque não importa aquilo que nós fazemos, Ele sempre vai nos amar, porque Deus, Ele ama o pecador, Ele abomina o quê? A prática pecaminosa, a nossa prática. Eu queria dizer, pastor, desculpe interromper, que amar não é um sentimento, é uma decisão. Deus decidiu nos amar, apesar do que nós somos. Pronto, isso aí, justamente. Entendeu? Então, é um amor que a gente não pode, que a gente, é inexplicável o amor de Deus por cada um de nós. Né? Aí, eu costumo, às vezes eu costumo levar as coisas muito para o extremo. Né? Vocês já se imaginaram, se lá no Éden, Deus ele colocou o homem e a mulher lá. Aí, tá beleza. E Deus falou assim, olha, vocês estão aqui, vai lá, cuida aí, Adão. Só existe um porém, você pode comer de todo fruto aqui, só que não
na árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não devem nem sequer tocar. Isso que Deus fala lá, tá? Nem sequer toquei. Então eles não podiam nem sequer tocar, né? Tocar em fruto. E Deus deixou aquela ordenança lá, beleza, né? E foi e aconteceu tudo aquilo que nós sabemos, né? Eva, ela foi tentada lá pela serpente, por Satanás, e comeu, levou seu marido, os dois comeram, desobedeceram a Deus. Aí eu faço a seguinte pergunta. Eu falei que eu sou às vezes muito extremo. Eu não sei se a comparação ela é correta ou não. Os irmãos vão me perdoar. Mas Deus aí não tinha o poder naquele momento ali de desfazer, olha, o homem pecou, Mata os dois. Começa tudo de novo. Vou começar tudo de novo. Ele não tinha o poder de fazer isso? Ele fez isso. Ele tinha o poder. Ele fez, de certa forma, vou eu esticar a guerra. Quando Deus viu que a raça humana estava perdida, né? Ele mandou o dilúvio. A Bíblia diz um termo forte. Deus se arrependeu. Olha, para Deus se arrepender é uma coisa muito complicada. Porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele já sabia que tudo aquilo ia acontecer. Mas o termo se arrepender significa uma dor no coração muito forte. Um sentimento, não um fato de... Mas ele não destruiu a raça humana toda. Não, é aí que tá. Ele poderia ter destruído. Agora eu vou reformular a pergunta. Ele poderia Você pega esse seu estrelismo. Ele poderia ter destruído toda a raça. Não. Mas o que a gente vê? Mas é porque a Bíblia fala o seguinte, que quando Deus... A Bíblia fala que Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Então Deus já sabia, já tinha tudo preparado. Já tinha tudo preparado, sim. Entendeu? Então, ele já tinha seus planos, e a Bíblia fala que Deus não... Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Mesmo que ainda não estava escrito, mas já estava no coração de Deus. Não tinha escrito para nós aqui. Só que é interessante que ele não... Jesus já tinha se oferecido. Tipo assim, se Deus mudasse... Já estava valendo o que Jesus tinha feito. Sim. Então Deus iria invalidar outras coisas por causa de uma nova. Um dia desse o Senhor mandou falar isso, foi tão interessante que Deus falou comigo o seguinte, que Deus não muda, quando a gente fala Deus não muda, porque Deus faz tantas coisas, a misericórdia é diferente. Deus ele não muda um padrão para fazer outro. Deus tem um padrão de ação, os seus propósitos, Deus tem os seus projetos, e tipo assim, Deus não vai mudar como se fosse assim, Deus não muda uma lei para colocar uma nova. Porque hoje surgiu qual circunstância? Deus não muda uma lei, pode uma circunstância, não. O exemplo que Deus mandou eu pregar foi sobre Uzá. Que Deus matou Uzá mesmo, matou ali porque ele pegou na arca. Ele pôs a mão no carro, os carros do boi. Eu pensava, ele matou Uzá na hora. Aí Deus precisou ver isso, que não era por causa da circunstância, mas ele estava fazendo uma boa ação, mas ele sabia que não podia pegar. Então é interessante que Deus falava isso comigo. Ele não... A gente às vezes pensa, Deus é misericordioso, o Senhor é misericordioso, sem limite. Sim. Mas a gente tem que entender também que tem o limite de Deus Deus tem aquele padrão que ele não vai mudar por causa da circunstância, porque senão seria como a nós. Tudo que a gente, o pastor João falou isso hoje, que às vezes as pessoas costumam mudar, não tem nada a ver. Eu posso mudar isso, eu posso pular essa lei, eu posso. Se deixar, vai. Não tem nada a ver. E Deus não é assim. E a Bíblia fala que Deus não tem sombra de mudança, nem variação em sombra de mudança, é por isso. Porque Deus é totalmente reto. Enquanto para nós a gente vê outras opções e vê outras coisas, Deus, ele vê retamente porque ele vê. Depois, ele vê aqui e ele vê lá na frente. Né? E o que ele determina, ele não determinou só porque a gente até quer agora eu posso mudar essa palavra porque fulano não estava aqui para ouvir. Eu vou mudar essa palavra porque ele vai estar aqui para ouvir. Não é assim. Sim. Deus ele trabalha num padrão. E não é por conta consequente da circunstância que ele fala, não. Agora eu vou mudar a circunstância porque
nós vivemos no século XXI. Então, hoje em dia, é tudo muito normal e qualquer coisa é aceitável. Não é assim. Os padrões de Deus continuam. Continuam os mesmos. Mas aquele dia podia ter sido diferente. Podia, né? Se eles tivessem confessado. Ah, Tinha acabado ali, né? tinha, né? Confessa e deixa, alcança Alcança a misericórdia. misericórdia. A história da humanidade poderia ter sido Decidido totalmente outra diferente coisa. e decidido ali mesmo, se houvesse uma confissão e o abandono do pecado. É verdade. Realmente, porque Deus falou, Adão, onde você está? Isso. Correu, ele preferiu correr. E outra coisa também muito interessante é que eles preferiram ficar um colocando a culpa No, no outro em vez de tomar a decisão de... assumir a Mas o que o responsabilidade. pastor falou, a decisão de Deus foi amar. Deus teve atitude. Atitude sempre. Aí vejam bem, né? Aí continuando aqui no raciocínio, né? Mas ele decidiu o quê? Por amor, né? Por amor ao ser humano, ali naquele momento ele fez um plano de salvação, né? Ele fala que o homem, né? Nasceu, ia pisar na cabeça da serpente, tudo. E da mulher ia nascer Na verdade, ele revelou o plano de salvação. Que isso, já na verdade, estava feito. é aquilo que a pastora falou. E Deus, ele é onisciente, ele já sabia que tudo aquilo ia acontecer, entendeu? Mas é só para a gente entender um pouco, né, vir à luz do nosso entendimento, o amor de Deus que ele é incondicional por cada um de nós. Ele não aprovou, né, mas sim, ele desde lá da fundação do mundo, ele já tem um plano de salvação preparado para todos nós, entendeu? Se não fosse o amor de Deus, não tinha nada aqui nessa promessa. Nem somos de nada. E Jesus, né, vem, e foi algo muito, muito de Deus aí que a pastora trouxe, né, à minha mente hoje ali, esses versículos, né, esses capítulos que falam do Sermão do Monte, né, em que Jesus ensina um padrão de vida, né, para os cristãos, para as pessoas. Esse é um padrão de vida, como nós devemos proceder aqui, entendeu? E fala justamente do amor ao próximo, entendeu? Então nós devemos fugiu agora, nós precisamos nos exceder, né, dos gentios, fazer algo a mais, né? Nós precisamos nos diferenciar, né, deles. Nós precisamos nos diferenciar. Se nós fizermos somente, se a gente amar, é o que Jesus falou, se a gente amar somente as pessoas que nos amam, a gente vai estar fazendo algo que todo aquele que é uma pessoa que faz. Mas a gente deve, né, fazer algo a mais. Né? De Deus ele sempre espera algo a mais de cada um de nós. Isso. Aí é o versículo 46, né? Porque se amares os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazes publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, né, a gente pôr em prática realmente esse mandamento, né, que o Senhor nos deu de amar ao próximo. Eu sei que às vezes as coisas, né, por mais que a gente tenha um conhecimento, às vezes acontecem circunstâncias nas nossas vidas, né, que nos pegam assim, em que acontecem situações em que a gente é difícil, né? Difícil, às vezes no trabalho. É que é reação. Isso, às vezes é no Não é trabalho. imediata. Às vezes no trabalho. Existem umas situações em que a nossa reação natural é imediata. A reação espiritual não é imediata. Então ali pode ser no trabalho, né? Porque nós estamos sujeitos. E por isso que a gente tem que ser vigilante e ter a palavra todo o tempo no nosso coração. Né? Porque se a gente não estiver ali meditando na palavra, se a gente não tiver, existem coisas que passam desapercebidas na nossa vida. E a gente acaba não lembrando na hora, né? E acabamos pecando. Como eu falei, pode ser no trabalho, aí no momento ali de cabeça quente, às vezes a gente age por impulso, né, e acaba fazendo coisas que a gente muitas vezes não deveria ter feito. Né? E quantas vezes isso não já aconteceu comigo mesmo? Né? Às vezes, no nosso momento ali
de cabeça quente, a gente acaba ofendendo, às vezes, em vez de orar por aquelas pessoas que estão nos perseguindo, seja onde for, né, a gente acaba muitas vezes revidando da mesma forma, né, ou até às vezes desejando coisas que não é para a gente desejar. Então, né, o quebra-gelo, né, a brincadeira no início, foi justamente um pouco, falar um pouco sobre isso, né, porque a brincadeirazinha da formiga, que eu fazia isso muito em célula, e quando existiu muitos lugares ali que a pessoa colocava ali e a gente via às vezes que era por maldade, né? É claro que não é o nosso caso aqui, eu vi que todos foram bem cautelosos, Fazer a prova do bife. né? Todos foram bem A prova cautelosos. do bife. A formiga nem chegou a me ferrar, foi olha, A prova do bife é maravilhosa. Enfim, Fazendo os acampamentos, você faz vários bichos e deixar o povo pegar o dele. Então você pode escolher, tem tamanhos diferentes. Aí quem pegava o maior, quem pegava o menor, aí ia vendo assim, mais ou menos o A tamanho. prova do da bife carne. você colocava tudo na A bandeja. característica era um acampamento porque era controlado, né? Um grupo de pessoas tinha que compartilhar o alimento. E às Aí vezes você um via ia uma direto, boa nessa hora. Quem a boa que... parte é minha. e ela Aí a gente Quem faz. era o mais egoísta e quem era o mais. Não, a prova do bife é infalível. Então a tendência, principalmente quando a gente, aqui eu vejo que a gente foi bem cauteloso porque todos servimos a Deus. Mas às vezes a gente está em reuniões que nem todos servem a Deus, nem todos têm a luz da palavra. Aí o quebra-gelo tem mais sentido. Por quê? Porque a pessoa ela procura colocar a formiga em um local que realmente ela saiba que não é muito legal para ela. Ah, eu já levei uma ferrada, Sala de aula. né? Nossa. Olha só, tipo, a pessoa que não serve a Deus, né? Não tem nenhum conhecimento da palavra, vive uma vida aí, vem para um momento como esse, que vai dar formiga, ela não tem o discernimento, ela vai colocar, olha, às vezes a gente tem que vigiar para saber onde ela vai colocar essa formiga, né? Às vezes, eu lembro que teve uma célula que, é claro que foi foram 2 homens, entendeu? Mas teve um companheiro lá que colocou na bunda do outro. Depois ele teve que dar um beijão na bunda. Ele não queria. Né? Ou seja, né? Não faça com o seu próximo aquilo que você não deseja que faça para você. Entendeu? Aí no final foi lido o texto, né? E aí já ficou com aquele aprendizado. E o interessante é que com a brincadeira fica memorizado o aprendizado, né? Nós aprendemos mais rápido. Isso. Uma alegria que Mais do que se a pessoa estivesse ali só falando, só pregando ali, mas aí ela teve a experiência, então ela aprendeu. Então é só uma brincadeira, uma dinâmica, né, que eu fiz para a gente descontrair e assimilar, né, mais a questão do amor ao próximo. Né? Tenho certeza que todos nós estamos bem vigilantes a respeito disso. Em nome de Jesus. Bom, nós estamos aqui, é um momento, né? Foi, ainda não acabou. Um momento em que a gente pode conversar, trocar ideias. Nós temos muitas coisas que às vezes a gente tem para perguntar, ou tem para falar, ou tem para discutir no sentido bom, no bom sentido de trocar as ideias. Mas vamos deixar isso para outro encontro. Porque eu ia colocar a seguinte questão, não precisa responder. Mas o pastor falou que se eles tivessem se arrependido, o caso era outro. Né? Qual é a humanidade hoje? Qual é o caso? Eu acredito que se Adão e Eva tivessem naquele momento confessado, né, os seus atos ali, a história que Deus construiria para a humanidade seria outra. Poderia ter sido. Tá vendo? Eu já discordo. A gente discorda. Bom, mas também não vamos começar com essa discussão agora. Não vai ficar aqui às 6 horas da tarde e não acabou ainda. Mas, assim, terminando então esse culto, eu gostaria de orar, que o pastor orasse, desse a bênção. Bem?
Então, formalmente. Graças a Deus. Amém. Vamos fechar os nossos olhos e falar com Deus. Deus amado da glória, Pai, em nome de Jesus, neste momento de oração, nós queremos agradecer ao Senhor pela rica oportunidade, Pai, de mais uma vez estarmos aqui a compartilhar a Tua palavra, de louvar o Teu nome, Deus, de estar diante do Senhor. Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa continuar movendo por nós, pelas nossas famílias, pelo nosso lar, ó Deus, pela salvação de cada alma, Senhor. Ó Deus, a quem o Senhor tem colocado nos nossos caminhos. Pai, nós te agradecemos, meu Deus, ó Pai, por essa oportunidade tão maravilhosa e tributamos sim louvores ao Teu nome, Pai, porque eu sei que a cada dia, meu Deus, que meditamos na Tua palavra, nós nos enriquecemos mais, nós crescemos mais, somos fortalecidos e edificados, ó Deus, na rocha do Senhor. Pai, que em nome de Jesus